E aí, torcida tricolor, bora aqui para mais um vídeo do canal, acompanhar as últimas notícias do São Paulo, né? Ver o que a mídia vem falando do nosso tricolor aí sobre o jogo de amanhã contra o Santos, clássico bastante importante. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. Bota o escudo do tricolor paulista aqui. Vamos falar com ele, Léo Lepre. Léo, o Wendel, uma boa contratação, né, do São Paulo. Tinha previsão dele vir no meio do ano, mas parece que agora antecipou. É isso? Um abraço, meu irmão. Tudo bem, Fredão? Boa tarde para você, boa tarde para todos. É isso mesmo, antecipou o Memphis. Olha, eu tô pensando no Memphis. O Wendel vai chegar no começo da semana que vem. Ele tinha um pré-contrato assinado com o São Paulo já. A previsão era que ele chegasse no meio do ano, mas não. O São Paulo conseguiu antecipar isso. Ele vai chegar sem custo nenhum no começo da próxima semana. Isso porque o clube intensificou negociações com o Porto. E aí acabou liberando o William Gomes, vai para lá. O Porto comprou os direitos do jogador, 80%. São Paulo ainda guarda 20%. E aí o William Gomes vai numa transação que girou em torno ali dos 9 milhões de euros, algo em redor ali de 55 milhões de reais. E aí também está indo o Moreira, o lateral Moreira, está indo esse no contrato de empréstimo com o valor do Pax fixado ali por 50%. Se o Porto, depois desse período, quiser ficar com ele, vai pagar para o São Paulo 2 milhões de euros, mais ou menos 12 milhões de reais para o São Paulo para poder ficar com o Moreira. Então o São Paulo conseguiu essa antecipação para a chegada do Wendel, liberando o William e também o Moreira. Fred. Boa antecipação. Inclusive, amanhã tem clássico, né, Léo? São Paulo e Santos. São Paulo vai lá pra Vila. Neymar muito provavelmente vai estar lá, então vai ser uma festa. E aí, o São Paulo vai com reserva de novo, igual contra a Luz, ou vai com força total pra jogar água no chope do Neymar? Não, o negócio é descer para lá, para a Serra, com uns litrões aí de água para jogar nesse chopp mesmo, porque o São Paulo pensa em fazer a melhor campanha da primeira fase do Paulistão, porque quer decidir aquela vantagem de decidir em casa. Então vai com o time titular, aquele time mais cascudo, e aí a expectativa é pelo retorno do quarteto. Luciano, Oscar, Lucas e Caleri. A dúvida do Zubeldia, assim como foi contra o Corinthians, é se vai o Luciano ou o Ferreirinha começar jogando. Ele está nessa dúvida, vai escolher no treino que vai acontecer hoje à tarde, último treino antes do Clássico. E aí também tem, e os garotos, né? Aquela pergunta, e os garotos? Zubeldia vai aproveitar os garotos, mas eles não devem começar jogando, tem todo um planejamento para ele. Vamos escutar o técnico de São Paulo. Com respeito aos jovens, sempre digo que tem que ter planejamento. Agora vamos ver qual jogador podemos inserir no elenco profissional e até março vamos ter o elenco fechado. Tem que ter calma, seguir trabalhando e ter paciência para os meninos irem bem. Boa, fechado. Obrigado pelas... Rolou muito, né? Ah, perdão, não, era uma última informação, porque nessa semana rolou muito ali a dúvida se o Zubeldia ia utilizar ou não os garotos, e ele inclusive revelou pra gente que a intenção dele era ter levado alguns garotos da base, o Rian Francisco entre eles, pra pré-temporada lá na Flórida. Então, tá completamente nos planos do treinador de São Paulo. Olha só, o Neymar chegando e no meio de tudo isso... Temos um clássico amanhã, Santos e São Paulo. O São Paulo que deixou uma impressão excelente contra o Corinthians. Fez uma partida no segundo tempo que virou um 3-1 no placar. E agora o Santos precisa da recuperação, perdeu para o São Bernardo. Sabe que está todo mundo olhando para o Peixe, todo mundo olhando para o time que tem o Neymar, que vai provavelmente estar acompanhando lá esse clássico. E aí eu pergunto, Sgarbi, esse fator Neymar pode atrapalhar o São Paulo? Não joga amanhã não, né? Não, só o fator externo. Ufa. Com certeza vai estar num clima diferente o Santos. O Santos estava precisando de um balanço gigantesco, né? E esse balanço nós falávamos em contratações que ainda precisa. Só que já é uma mexida grande do Santos. A festa que vai ter hoje lá, os torcedores mais animados, o elenco também querendo mostrar, porque quem não jogar bola vai rodar. Tá na cara que quem não joga bola no Santos agora vai rodar. Então, para mim, existe esse fator muito positivo pro Peixão. Na minha opinião, mesmo assim, mesmo com esse fator, em relação à qualidade de elenco, de futebol demonstrado, o São Paulo é bem favorito para a partida. Não é soberba. Não é soberba. É analisando o futebol. Quem está apresentando mais nesse começo de ano? O São Paulo ou o Santos? Muito mais São Paulo. O Santos vem de 3 derrotas, pô. São 3 derrotas do Santos nesse começo de Paulista. O São Paulo ainda tem um jogo a menos com a Inter de Limeira. Exatamente. Eu acho que líder Sgarbi, o São Paulo nos playoffs da Champions agora, eu acho que ele é um forte candidato. Não vou nem falar o que forte, não vou nem falar o que é. Mas o São Paulo é o melhor time do futebol paulista hoje em relação ao futebol. O São Paulo que tá jogando o melhor futebol. Ele voltou!
o Corinthians. Vamos fazer o seguinte. Humilhou o seu timinho, ó, rapaz. agora ele não joga, agora ele não precisa se comprometer com ninguém. Humilhou Edu seu timinho aí, Dracena. Edu, vai, Pra Edu. você, tem favorito pra esse clássico entre Santos Pegou e São a- Paulo? Tira o coração, deixa de lado. Estamos falando da realidade. O São Paulo jogou muito bem contra o Corinthians, o Quarteto Mágico apareceu. Qual é a sua avaliação pra amanhã? Renata, vendo o futebol, o São Paulo está um pouco na frente do Santos. Até porque o Zubeldia já está há um bom tempo lá no São Paulo, já tem uma maneira de jogar, os jogadores já entendem mais do que tem que fazer dentro de campo, né? O Santos está naquela reformulação, chegando jogadores, chegou treinador novo também, né? Agora, com essa expectativa a mais, né? Com essa bomba aí, né, do Neymar, isso acaba motivando mais o Santos. É claro que jogar na Vila Belmiro é diferente, né? O São Paulo sempre, quando eu jogava lá, né, tinha dificuldade de jogar contra o Santos, né? Ainda mais com essa empolgação do Neymar, eu vejo assim, de porcentagem, vou colocar, por tudo que está se envolvendo, 51% para o Santos e 49% para o São Paulo. Tá vendo, gente? É discernimento, Aí, conhece o futebol. viu? Aprende, Juvena. Sabe o que diz, Mas hein? ele concordou comigo, Edu. O Chico virou corintiano depois de velho, já falei aqui. Virou corintiano e fica aqui fazendo esse O destino nem sempre é claro para as pessoas. Mas, ó, o Santos eu acho que vai ter uma motivação, né, por conta do efeito Neymar, mas vai perder motivado, né? Vamos falar assim. Ulisses, e Vamos pra falar a você? verdade. Tem 45 segundos. Vai virar Edith. Ah, não tem, assim, se o São Paulo for com o time completo, eu não sei qual é o time do São Paulo. Esquece. Vai completo, vai completo. Se vai completo, esquece. O Santos não ganha o jogo. A diferença é muito Não ganha o jogo, não O tem Santos como. já perdeu pro Palmeiras em casa, a no diferença clássico. é muito E grande. o Palmeiras que não era completo, que não estava 100%. Então, imagina agora o São Paulo voando completo, Oscar, Lucas, meu Deus do céu. É Mas vai muito estar o difícil. Neymar, vai Eu estar a tô torcida preocupado, mas ele vai estar na empolgada. arquibancada. Será que não tem como no segurar camarote. um pouquinho? Se o Neymar tá no campo, tudo bem, vai estar no camarote. Eu tô preocupado agora, porque O meus quê? amiguinhos aqui estão viciados em errar, né? Palpite, as coisas. Isso é verdade. Eu nem manifestei. Vejo o São Paulo, depois da vitória no Clássico, o discurso do técnico, dos jogadores, essa preocupação de não deixar, de aproveitar uma possibilidade de fazer a melhor campanha, se for possível, né, no campeonato. Passaram esse recado para os Zubeldia, ó, é importante terminar em primeiro, veja o histórico dos últimos anos e tal. E aí é um dos jogos mais difíceis do São Paulo nessa caminhada de 12 partidas, porque é um clássico fora. Depois tem o Palmeiras também fora. O único clássico como mandante já foi contra o Corinthians. Então, eu acho que o São Paulo tem que se concentrar bem e o que vem do outro lado, a gente não sabe, de fato, porque muda muito com uma situação dessa peculiar, com uma chegada de um cara como o Neymar. Ó, o Carlos Tricolor, em 1970 havia a estreia de Toninho, Guerreiro e Gerson. Resultado, São Paulo 2, Atlético Mineiro 5. Desde aquele tempo, o Atlético Mineiro é uma asa negra na história do São Paulo, né? Rapaz. Aquele chileno não entrou de helicóptero no Morumbi lotado? Sierra. Não foi um negócio assim também? Foi, Sim, jogo à tarde. Estreou bem, mas se machucou na estreia. Agora, o jogo amanhã tem um contexto, além dessa história do Neymar, tem um outro contexto diferente para o São Paulo, Arnaldo. É um clássico fora de casa. No clássico em casa, quarteto. Vamos lá com tudo, vamos 4, tarará. Tem alguma chance de não ser o quarteto? Sei lá. Porque o Zubeldia deixou claro, isso aí não é jogo não é escalação para todos os jogos. O que você acha? Acho que não. Acho que vai ser o quarteto, até porque, assim como aconteceu com o Corinthians em outras situações, a escalação do jogo anterior sinaliza a escalação do próximo jogo, né? Então, contra a Portuguesa foi o time inteiro reserva. Os titulares que entraram pouquinho do jogo, o Enzo Dias e o Caleri, pouco desgaste. Então, em tese, o Oscar estava no banco também, mas não entrou. Em tese, é o time que jogou contra o Corinthians do Rafael ao Caleri. Em tese, é esse time. Vai ter o treino ainda último treino ainda nessa sexta-feira. E se tinha alguma coisa para colocar alguma dúvida na cabeça do Zubeldia no jogo anterior dos reservas, às vezes tem um jogo reserva, um deles, ou o sistema tático, coloca uma baita interrogação na cabeça do técnico. Às vezes acontece isso. Quem pode ter colocado alguma coisa na cabeça do Zubeldia é o Rian Francisco, não é nenhum dos outros, né?
E aí não para jogar. Mas estou falando sério. Se não fosse a partida com a Portuguesa, eu teria certeza que o Rian Francisco não seria relacionado contra o Santos. Agora eu tenho uma dúvida, né? Se ele vai levar também, pode ser assim. Hoje em dia, né, nas relações de jogadores, normalmente fica no banco um a mais do que o time. Então, em vez de 23, né? Aí cabe um jogador a mais. O Zubeldia é muito assim, ele tenta. O goleiro reserva é tal, o lateral direito reserva é tal, o zagueiro. Ele vai tentando fazer um time reserva para o banco, sabe? Tipo, se acontecer alguma coisa com o Wendel, entra o Patrick. O Wendel não, daqui a pouco o Wendel. O Enzo, entra o Patrick. E assim por diante. E é possível, aí tem sempre um a mais. Dependendo da posição, pode ser, às vezes, um atacante, um zagueiro, um meio-campista. De repente, o Rian Francisco vai ser um a mais. Né? Vamos aguardar a lista de relacionados. É uma curiosidade que eu tenho a partir de agora. O que você acha em Versailles? Eu não sei, tenho dúvidas. Pô, mas aí, o que eu falo pro meu torcedor depois de um 3-1 no Corinthians? Não, eu não vou entrar com o quarteto, não. Eles descansaram tudo e eu vou tirar eles de contexto, vou jogar com 2 só. Eu não vejo nenhum sentido. Se todos os 4 não tiverem nenhum tipo de lesão, deu tempo para descansar, exatamente diante da Portuguesa. Eu não vejo nenhum motivo para você, no mínimo, não repetir a fórmula que deu tão certo num time que claramente é melhor do que o Santos, né? Então, e o gramado da Vila hoje é um gramado bom, tudo mais. Olha, sinceramente, eu ficaria muito espantado se ele não repetisse o mesmo time com todo mundo à sua disposição depois desse período, viu, Tironi? Hora de falar sobre o São Paulo. O Porto anunciou a rescisão de contrato com o lateral esquerdo Wendel, 31 anos de idade, jogador que pertencia ao clube português até 31 de julho, até metade do ano. Com a rescisão de contrato, o Wendel está liberado para pegar o primeiro voo, desembarcar em São Paulo, realizar exames médicos e assinar seu contrato em definitivo com o tricolor. O Wendel e o São Paulo já tinham um pré-contrato assinado, agora esse pré-contrato se transforma num contrato em definitivo. A liberação do Wendel tem a ver com a venda do William Gomes. E aqui vem um ponto importante. Porto, através do seu site, fez o comunicado oficial de todos os valores do negócio. E o São Paulo vendeu o William Gomes para o Porto por menos ainda do que os 10 milhões de euros que haviam sido divulgados na semana passada. O negócio foi sacramentado em 9 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Então, o São Paulo pega 9 milhões de euros e fica com 20% do valor de uma venda futura, exatamente a mesma cifra que eu havia publicado quando contei com exclusividade sobre o interesse do clube português. Nicole e o Moreira, como é que ficou a negociação? Foi por empréstimo, de graça, sem custos. Se o Porto quiser contratar o Moreira, vai precisar gastar apenas 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Hora de falar sobre o São Paulo, que conseguiu mais dinheiro com um de seus patrocinadores. A ABC da Construção, que estampa sua marca há 5 anos no uniforme tricolor, permanecerá para 2025. Ela segue ocupando o espaço na parte de trás dos calções. E para 2025 houve um reajuste em relação aos 4 milhões e 300 mil reais da temporada passada, cerca de 15% de reajuste. Dá para dizer que o São Paulo terá direito a mais ou menos 5 milhões de reais com uma propriedade das menos valorizadas. Só para lembrar que o São Paulo hoje conta com 7 parceiros comerciais em seu uniforme, com uma arrecadação próxima a 100 milhões de reais, 100 milhões de reais ao longo de toda a temporada. Nos próximos dias, o São Paulo também anunciará seu acordo com a Magnum Bank, que vai ser o novo banco digital do São Paulo. Esse patrocínio ou essa parceria vai garantir um patrocínio na manga do uniforme. Então é isso daí, galera. Pra você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí e deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí vai enfrentar o Santos amanhã, né? Com o seu quarteto mágico, como muitas pessoas estão falando aí. E acredito que amanhã eu, como São Paulino, vou ter um veredito final se esse time vai dar certo ou se não. Porque a gente enfrentou o Corinthians com um time que estava no 4-4-2. E eu quero ver como vai funcionar esse São Paulo jogando num time que tem 3 atacantes, no 4-3-3. Porque
O time com a formação de 4-3-3, que no caso vai ser o Santos, é aquele time que ataca muito pelas laterais. E como não vai ter muito a recomposição do Oscar e a recomposição ali do Lucas, eu quero ver como é que vai funcionar esse time quando estiver sendo atacado ali, principalmente com os pontas. Mas acredito muito que o São Paulo possa sim sair lá da Vila Belmiro com a vitória. Muitos comentaristas aí estão falando da empolgação do Santos e tudo mais, por causa do Neymar, porque vai ter jogador que vai querer jogar, que isso e aquilo. Se eles só estão faltando falar que vai ter jogador que vai virar Messi contra o São Paulo e vão fazer um excelente jogo contra o São Paulo e vão ganhar do São Paulo. Não é bem assim. O São Paulo é um time, como falou o Sgarbi aí, é um time que iniciou a temporada com suas desconfianças e vem ganhando gradativamente sua confiança. E hoje não é exagero falar, hoje não é exagero nenhum falar que o São Paulo é o time paulista que pratica o melhor futebol. Hoje, amanhã ou daqui a uma semana talvez já não seja, porque o futebol é muito dinâmico e as coisas mudam muito rápido. E o provável São Paulo para esse jogo contra o Santos deve ser o mesmo time completo, o mesmo time que enfrentou o Corinthians. Deve ser o mesmo time ali, com Lucas Luciano, Caleri e Oscar ali na frente, e com Pablo Maia e Alisson fazendo ali o grupo, a dupla de volante ali, né? Com Alan Franco e Arboleda na zaga, Igor Vinícius, Enzo Dias e Rafael. É, vamos também falar aí, da chuva, da enxurrada de críticas que Júlio Casares vem recebendo da torcida do São Paulo, né? Nas redes sociais aí, muito por conta de que ele vendeu para alguns William Gomes de graça. Eu acho que ele não vendeu de graça. Acho até que foi uma boa venda. Porém, respeito à opinião dos torcedores, sim. Porém, acredito que tenha sido uma venda boa, porque ele vai ficar com 20% do atleta. Só não gostei, confesso, da negociação por Moreira, que se o Porto quiser comprar os direitos do Moreira ali, quando se encerrar o seu período de empréstimo, o Porto vai pagar coisa de 2 milhões de euros ali por 50% do atleta, que é um dinheiro bem baixo para o Moreira, que no meu modo de ver é um lateral muito promissor mesmo. E o São Paulo, sim, Moreira entregou de graça, porém o William Gomes, acredito que não. Galera, então é isso daí. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo aí. Até a próxima aí. Valeu!